Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É um prazer muito grande revê-los e podermos darmos sequência ao Escatologia 3. Hoje, a aula 5. Que Deus possa nos abençoar e quando nós sairmos desse lugar, possamos ter a certeza que saímos melhor do que quando entramos, porque aprendemos mais das Escrituras Sagradas. Amém. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir o Leilton, por favor, que venha aqui fazer a oração. Amém. Inicial. Glória a Deus. Oremos. Santo, Santo, eterno Deus, que habita a todos os céus. Amém. Obrigado porque o Senhor até aqui nos trouxe e que até aqui o Senhor tem nos protegido. Amém. Amém. Que o Senhor possa estar conosco e abrir agora a nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender um pouco da Tua palavra. E que o Senhor possa usar um Rafael para que ele possa falar um de si, mais inspirado pelo Teu Santo. Amém. Eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje só fazendo uma revisão, uma síntese rápida da aula passada, nós percebemos que o pecado entrou nesse planeta em consequência de uma série de mancadas, de falhas. Não foi só de uma falha, não foi simplesmente ir lá e comer o fruto proibido. O que levou o casal a comer do fruto foi uma série de mancadas. E em paralelismo, que é a mensagem, o projeto do Espírito Santo com a palavra de Deus, foi esse, o projeto divino para nós sempre foi esse, é sempre mostrar para a gente, em forma de paralelos, que ele sabe que nós somos pecadores e falhos, e temos a tendência às vezes de lembrar muito do que a gente gosta ou quer ou foca, mas tem a tendência de levar na barriga ou levar devagarzinho, aquelas coisas que a gente determina que não tem muita ou tanta importância. E as ordens dadas para o casal eram, em primeiro lugar, que eles deviam dominar sobre tudo o que se movesse sobre a face da terra ou nos ares. Então, viesse de onde viesse, qualquer forma de movimentação. E qual era o nome da residência desse casal? Jardim do Éden. E nós sabemos que isso nós estamos falando de nada mais nada menos do que um quintalzinho que tem 2.000 quilômetros cada lado dele. É muito pequenininho, né? Dá tranquila, para vocês terem uma ideia, esse quintalzinho pequenininho, hoje lá, população, habitação, com as construções do jeito que está aqui em Goiânia, para todo lado do Brasil, construções normais de seres caídos, vive mais de 270 milhões de habitantes nesse quintalzinho de 2.000 quilômetros cada lado dele. Então o casal tinha que ficar atento e nada deveria sair do controle deles. Aí nós descobrimos que um bocado de gente andou entrando. O diabo usou a serpente foi onde não devia, a mulher acabou indo onde não devia, e o objetivo dela não foi dominar o jardim, não foi expulsar ela de lá, muito pelo contrário, chegou lá e deu o que para ela? Deu assunto, deu conversa. E o nome dessa conversa que teve resultou em quê? Pecado. Então nós vimos que não pode dar ouvido para o diabo, dar ouvido para o pecado. Nós vimos que o diabo escolheu o mais inteligente de todos os animais que tinha sobre a face desse planeta. Então quer dizer, nós não estamos mexendo com gente boba, nós estamos mexendo com gente que sabe traçar uma estratégia, um foco e executar um plano bem executado. Não é crime perfeito, porque não existe crime perfeito, mas que o trem é muito bem arrumado, as estratégias do diabo. Ele é tão ousado que quando o Filho de Deus veio aqui na terra, ele pegou a própria Bíblia e com a Bíblia na mão queria quebrar Jesus no meio, levando na conversa. E com a Bíblia mesmo, com a palavra de Deus, foi que Jesus pegou ele e pôs ele para zoar, para correr, para vazar. O mesmo que a Eva tinha que ter feito quando viu a serpente ou não devia. E
eu estivesse observando, eu tinha visto quando ela entrou. Porque não tinha diferença. Adão, que não tinha pecado, e Lúcifer, que já tinha pecado, Lúcifer já estava em decadência diante do Altíssimo, e Adão não estava em decadência. Quer dizer que, tratando do ponto de vista de poder, de inteligência, de condição de batalha, Adão estava muito acima de Lúcifer. Tanto ele quanto Eva. A coisa inverteu quando eles pecaram. Por quê? Eles inverteram quando pecaram? Dentro do que nós vimos já desde as aulas iniciais, baseado em São João, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, desde o princípio, esse cara é mentiroso e homicida, assassino. Quer dizer, em princípio, nós vimos na Bíblia que remonta ao período anterior à criação desse planeta, que tem bilhões de anos. E esse cara já vinha pecando. Só que vimos e deduzimos por posições bíblicas reveladas que ele tem a idade que tem, porque ele não era líder de nenhum planeta, de nenhum mundo, e nunca derrubou o líder de nenhum mundo, continuou, portanto, comendo o fruto da árvore da vida onde ele queria, em qualquer parte do universo, lá no reino de Deus, no reino eterno. Contudo, ele estava em decadência, porque todo mundo que peca entra em decadência e se torna sujeito a quê? À morte. E ele enfrentou batalhas no céu, isso aqui, tá. Entrou então para dentro do jardim, usou a serpente como médium, como conduto, um animal que falava, está escrito na Bíblia, foi eu que escrevi a Bíblia, nós vimos, ela falou, e a mulher não estranhou em momento algum ela falar. Existia uma inteligência interativa e comunicativa, como existe até hoje na natureza, só que nós não participamos dessa interação. Depois do pecado, cada um ficou no seu bloco comunicativo. Os animais têm as suas formas de se comunicar entre si, só que nós não entendemos mais nada. Ele fala a língua dele do mesmo jeito, inclusive a nossa língua, de um país para o outro, muda. Eu falo português, outro fala inglês, outro fala alemão, e um não entende a língua do outro. Para isso você tem que ser um poliglota, um dono de línguas, de entender as línguas, ou dono de interpretar as línguas. Então, eu estou tentando mostrar que na antiguidade era tudo uma coisa só, e havia interação, inteligência, comunicação. E quando Deus falou tanto para a criação animal quanto para a criação humana, a palavra frutificai e multiplicai são duas coisas distintas. Frutificai denota clara interação, produção, crescimento, evolução, promoção. E quando fala multiplicar, está se tratando de assunto de encher a terra. E a terra encheu, a terra, o universo tem limite, mas a terra tem limite. A terra encheu, Deus teria que transportar, evidentemente, no seu plano criacionista, que é no bloco da eternidade, espécies daqui. Igual esse pessoal que junta sementes tudo pronto lá num lugar muito congelado, me parece que eu não me lembro o nome agora, me deu um branco, não sei se é na Noruega, foi na Malásia, eu sei que é um lugar do mundo que eles guardam de tudo, porque se tiver alguma catástrofe, alguma coisa. É na Tá? é um laboratório. É um laboratório subterrâneo, e guarda, porque se der qualquer problema desse gênero, que alguém sobreviver pode ir ali e replantar o planeta, etc., coisas do gênero. Então, eu estou mostrando para vocês que Deus fez, e isso faz parte do projeto de Deus, que frutificar e multiplicar são coisas distintas. Era, encheu aqui, passa para o planeta. Por que tem tantos planetas em volta do mesmo Sol? Então, era sair enchendo um, aqueles encheu, passa para outra estrela e assim por diante. Esse é o projeto de Deus. E aí acontece o quê? A queda. No que aconteceu a queda,
nós vimos uma sequência de fatos impressionantes. Então, primeira mancada começou bem antes, dando ouvido, não dominando, não observando o que move sobre a face da terra. Eles não atenderam a ordem de competência pedida por Deus. Não foi para um patrãozinho qualquer, não foi para um papaizinho qualquer, mas foi para o Criador do universo. E eles não prestaram serviço de acordo com o perfil que eles foram dotados para isso. Vacilaram. E esse vacilo resultou numa cadeia, num efeito dominó. E que tem quem estava por trás de tudo isso? Quem que armou toda essa cadeia de falhas para que acontecesse? E isso que eu estou mostrando, eles não estavam lidando com o bobinho. Eles estavam acima de Lúcifer em matéria de campo, porque eles não eram pecadores. Lúcifer já era pecador mesmo, que há milhões de anos, mas vinha comendo o fruto da árvore da vida. Só que eles eram puros e perfeitos, o casal, e viviam no plano de eternidade. Todo efeito e desgraça do pecado que já vinha acontecendo no universo, como eu citei nas aulas iniciais, o asteroide que bateu na Terra, extinção de dinossauro, um monte de coisa, bababá, tudo aquilo ali aconteceu, mas não atingiu nada no jardim. A evidência bíblica nos mostra que esse bloco, eu citei, vou citar de novo, dentro do jardim, hoje, que é a região do Oriente Médio, cabe mais de 270 milhões de habitantes. E o projeto de Deus vinha, e eles vinham se multiplicando. E outro mito que fica na tradição religiosa ensinada é que Adão e Eva, o primeiro filho dele foi Caim, e Abel. Foi, nós vamos ver hoje na missão, fora do jardim. E que inclusive dentro da maldição, da agora para frente com dor, terá filho, que antes não tinha dor para ter filho. Então tá óbvio, é só juntar, 2 mais 2 é 4. É uma coisa de matemática. Você falou crescer e multiplicar para os animais, e frutificar, que é interação, produção, ordenação, trabalho, etc. Prosperar. O planeta tem limite, o universo não tem. Chegou aqui, passa por planeta e assim vai. Mas o líder aqui sempre seria quem? O casal que ele criou. Sempre. E enquanto em nenhum mundo caiu ninguém, quem pecou em qualquer parte do mundo, seja dos filhos de Adão, dentro do jardim, eles saíam do jardim, mas continuavam entrando, comendo o fruto da árvore da vida, como foi Lúcifer lá, e etc, etc. Agora o líder não. O líder caiu, fechou o bloco, ninguém entra e ninguém sai. É isso que nós vamos ver hoje. Bom, nós vimos também que dentro do projeto de aproximação, de abordagem de Deus com o casal, a gente vê a misericórdia e o diálogo. O casal sentiu o efeito devastador do pecado, sentiu nudez de cara. A primeira coisa que eles perderam foi a roupa. Percebeu? Eles se sentiram totalmente desamparados naquele momento. Porque e alguém com certeza carregou essa roupa. Eu ilustrei isso como se fosse um cetro, porque em paralelo a isso nós temos a prova em Apocalipse 12, de 7 a 12, que lá é citado, e entre aspas, ironicamente, o nome da serpente, apenas para poder confirmar o paralelismo, que aquela batalha de Apocalipse 12, 7 a 9 aconteceu já realmente no pecado do casal, na queda do casal. E outro detalhe interessante, que naquela batalha de Apocalipse 12, de 7 a 12, quem é que encabeça a batalha na defesa do reino? Miguel, que era nada mais nada menos do que, Arcanjo Miguel era nada mais nada menos do que quem? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que coisa mais interessante. E o Pai estava aqui nesse paralelismo, entrando e chamando: Adão, onde?
majestades. É tão interessante que antes desse momento, a gente não vê Adão ser chamado de Adão. Fala que o homem foi criado, o varão foi criado, e a mulher antes do pecado também era chamada de varoa. E depois do pecado é que ela recebe o nome de Eva, mãe dos seres viventes. Esse é outro detalhe assim, muito interessante, né? Aí prova mais uma vez a questão dos filhos múltiplos que tinha. Se tiveram fiéis ou não, se prevalecer na luz ou não, nós não podemos determinar nada, a Bíblia não revela. Mas pelo que aconteceu lá fora, pelo que relata a história, nós vimos que outros caíram, mas não era o casal líder. Como Lúcifer também caiu e não era o líder de lugar nenhum, por isso ele continuava tendo acesso ao livro. E quando teve a batalha, quero deixar bem claro esse ponto. Uma terça parte, Apocalipse capítulo 12, verso 4, aliás, verso 4. Uma terça parte das estrelas do céu caíram, foi lançada na terra pela cauda dele. Cauda representando a subversão do governo de Deus. Então, seja rebeldes, seja na terra, ou de qualquer mundo, de qualquer parte do universo, que foi rebelde, entrou naquela briga, entrou e vão à guerra. Nós só temos certeza de uma coisa, que o diabo e muitos dos seus anjos, tá? Uma terça parte desse rebelde foi lançada na terra. Agora quantos morreram? A Bíblia não revela, um dia nós vamos saber. Mas que teve morte, teve, porque a Bíblia, não foi eu que escrevi, diz que aonde entrou o pecado, entrou a morte. É automático. Só que nós vamos ver agora mesmo o projeto de morte. Deus criou na misericórdia dele uma forma de bloqueio temporário antes que aconteça a morte definitiva. Criou um projeto chamado sono da morte, para que os vivos refletissem que quem está no sono da morte é uma ideia do que vai acontecer para sempre, quem um dia morrer a verdadeira morte. Já ficou esse como um exemplo. Então quem morreu em qualquer parte, em qualquer época da história do universo, morreu o sono da morte, não morreu a morte eterna. E o plano da redenção é para resgatar todos, que é outro problema também, é outro mito que é para atender só aqui. A questão de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, é que nessa batalha de Apocalipse 12, o verso 12, alegrai-vos vós aos céus que neles habitais, ficou livre do diabo, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo e a raça dele todinha, uma terça parte das estrelas do céu, vieram aqui para a terra, e os que habitam na terra e no mar. E lá em Filipenses 2,10, debaixo da terra também. Então já existia gente morando debaixo da terra, gente morando debaixo do mar, e gente morando em cima da terra. E foi eu que escrevi a Bíblia. Não adianta já encrencar comigo, que não foi eu que escrevi, está escrito a Bíblia. E o que acontece, o mais sério de tudo, é que ai desses caboclos agora. Então tinha gente boa lá debaixo, em cima da terra, debaixo da terra, e debaixo do mar tinha gente boa. Gente que estava acompanhando o processo de encher a terra, e Deus tinha falado, seguindo o projeto da luz dado por Deus lá dentro de Adão. Eles não eram obrigados a morar dentro do jardim, era que a glória de Deus não era para ficar entupir o jardim e ficar gente só lá dentro, não, encher toda a face. Foi o que Deus falou, e estava acontecendo isso, a face, o fundo, embaixo, tudo. Só que estava convivendo abertamente o green card do universo, nenhum líder tinha caído, tinha circulação de luz e trevas para tudo quanto é lado. Só que o casal tinha que proteger o quê? O jardim. As duas que diferia de todas as demais do jardim. A árvore da vida, que era uma propriedade especial para a humanidade, comer, que serve para a saúde das nações, ou
mantenha, além de Deus, além das bênçãos de Deus, um alimento divino que pudesse dar sequência para isso. Da mesma forma, você tem um alimento de ordem divina, de cunho divino, para sustentação e alimentação do ser humano. Ela deixou uma árvore para ele também, porque ele visitava todos os mundos. Só que a dele era chamada de como? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Essa é de propriedade exclusiva de Deus. Entende o que é? É igual a questão do dízimo. Mesma coisa, um exemplo. Ele deu 90% para nós. 10% é propriedade exclusiva de Deus. Não dá a mexer. Ele não dá o dízimo, ele devolve o dízimo. Porque tudo é dele. Todo ouro, toda prata. Dízimo é apenas o que ele devolve. Percebeu? O que é de propriedade dele? Eu estou dando uma coisa, uma ilustração simples, bobinha, comparada com a seriedade da árvore do conhecimento do bem e do mal, que um ser divino tinha que ter um alimento próprio para ele. Adão e Eva eram perfeitos, viviam eternamente? Sim, mas é divino? Eles foram divinos alguma vez? Criatura, criador é criador. O criador é divino, os demais não são divinos. São criaturas que vivem à luz da divindade. É diferente, mas são criaturas. E o que Lúcifer queria era estar acima da divindade. Queria ser mais que a divindade. Queria se tornar a divindade, ser mais que a divindade máxima. Entende, irmãos? E essa é a questão. Então esse indivíduo inteligente, estrategista, conseguiu traçar um projeto que atingiu o casal. E não atingiu o casal, Deus aborda o casal numa maneira amorosa. Ele podia ter simplesmente aparecido na frente dos caras assim, pá, dentro da moita onde eles estavam lá arrumando as folhinhas de figueira para tampar, porque eles ficaram nus. E aí ele não fez isso, ele aproximou e traçou o diálogo. E é isso que ele faz no nosso coração, através do Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o caminho, andai por ele, não faça isso, isso é das trevas, é estratégia. Deus chama carinhosamente, amorosamente, até conseguir. Estou à tua porta aí, bato. Se você abrir, eu vou entrar, você é com você, você é comigo, e vou te fazer vitorioso. Você vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei no trono do meu Pai. Mas se não abrir, não tem como ele entrar, não tem como ele ajudar. E o maior problema que conseguiu chegar ao ápice da queda foi exatamente a mentira, a estratégia básica. Porque ele convenceu o casal de monismo. O que é o monismo? É a crença que o próprio indivíduo pode se tornar Deus, que ele é Deus. Seus olhos vão ser abertos, você vai ser igual a Deus. E o monismo gerou uma série, em paralelo, uma outra mentira terrível, que é o espiritismo. Ou seja, a crença que o espírito ou alma vive sem o corpo. Não morrerás. A outra mentira, a segunda mentira. Ele pregou o monismo e pregou o espiritismo. Lá já não é bem. E usou a serpente como médico. A mesma forma dos endemoniados. Ele é uma forma de vírus, né? Ele conversa e tal, deixou abrir o coração, deixou ele entrar dentro. Só que ele não entra fisicamente, porque ele é igual a nós, é físico. Mas ele desenvolveu uma forma de vírus igual ao vírus de computador, um vírus inteligente, igual a vaca tem a marca do dono dela, esse vírus tem a marca do demônio. Por isso que ele perguntava, lembra que ele perguntava para os endemoniados, qual é o seu nome? Perguntando o nome do demônio, lá em São Marcos capítulo 5. Não, nós somos muitos, nós somos uma legião. Não é só um. Quer dizer, nem Cristo identificou quem que estava lá dentro, porque sabia que estava lidando com um vírus, sabia que era endemoniado, mas não sabia se é um, se é dois, se é três, se é 10. Teve que conversar, teve que pegar o nome para saber que conhecia o nome de todos. E quando ele falou que era legião, ele já sabia que estava lidando com gente grande. Uma legião em paralelo, usando essa linguagem, é um paralelo do grego, uma legião de soldados romanos, que equivalia a 12 mil soldados. Ou tinha 12 mil demônios, vírus demoníacos, dentro daquele indivíduo fazendo aquele bezerro todo.
Então Deus aproximou do casal numa abordagem amorosa e carinhosa, como sempre Ele faz e continua fazendo, e mostrando as consequências do pecado. E aí esse casal foi expulso e esse planeta se tornou o hospital do universo. Todos os seres que pecaram no universo e sobreviveram àquela batalha moram aqui nesse planeta. Aí na descendência deles, do mesmo jeito que aconteceu aqui, aconteceu lá, eles foram perdendo estatura e longevidade. Só que esses patriarcas antigos, dessa dimensão, que viveu milhares de anos antes de Adão comendo o fruto da vida, estavam com um passo à frente em se tratando de pecadores agora. Por quê? Porque Cristo diz que Ele pregou desde o princípio. E nós vimos que o princípio é anterior ao período da formação da Terra, ou seja, bilhões de anos antes. E assim que o casal pecou, não importa quantos milhões de anos eles viveram, eles foram imediatamente expulsos do jardim, querubins foi colocado lá fora e eles não tiveram acesso mais à árvore da vida, e a longevidade deles despencou rapidinho, com 900 e poucos anos, não chegou nem a 1000 ninguém no registro bíblico. 965 foi o máximo, 966 anos, foi Matusalém. O resto tudo é daí para baixo. Então foi rápido. E esses demônios, como ficaram milhares e bilhões de anos comendo o fruto da vida, por isso eles estão vivos até hoje e sobreviveram à batalha que teve no céu. E por providência divina. Até acredito que eles não foram tomar linha de frente. Satanás, mesmo Lúcifer, não tomou linha de frente, porque ele é covarde. E covarde ele não vai na frente. Covarde vai aonde? Vai atrás, promove os outros, faz a fofoca e fica de trás, saber quem vai daí foi o que ele fez. Mas muita gente pode ter certeza que tomou muitos parceiros dele, que foi para o sono da morte, na condição que eles tinham. Porque peitou uma guerra, que a Bíblia não foi eu que escrevi, está escrito lá, houve guerra no céu. E guerra ali é bala mesmo, é guerra armada. E eles foram lançados como um raio aqui na terra. É muito sério esse assunto, mas um lado bonito da misericórdia, enxergar e tratar carinhosamente com o casal, com essa abordagem, chamar para o diálogo. E essa sempre é a maneira mais sensata de nós resolvermos os nossos problemas. Sempre é dialogando, é conversando. Não adianta na hora que está pegando fogo e o trem está quente, que não vai resolver nada, mesmo que você estiver com razão. Mas você está percebendo que o seu cônjuge, o seu filho, o seu patrão, o seu funcionário está agitado, está nervoso, mesmo que você tenha razão, não está na hora de bater boca. Você não vai resolver. Deixa a poeira baixar, que aí você consegue ver aonde que foi parar o cachorro que caiu na mudança. Porque no meio da poeira você não vê. Se você tentar achar ele, outro carro vai passar em cima de você. Você vai piorar o acidente. Então não adianta discutir naquela hora. É besteira. Não adianta provar. Deixa a poeira baixar, ficar tudo calmo, tranquilo. Aí o diálogo sensato, de bom senso, vai ter lugar. E o Espírito Santo vai conseguir realizar os verdadeiros milagres que todos nós, pecadores imortais, necessitamos 24 horas debaixo da graça maravilhosa dele. Percebe? Muito bem. Como é aquela parte da misericórdia de Deus? A aula de hoje começa a entrar na série de maldições profissional. Se era profissional, era casar, tinha papagaio, cachorro, tinha tudo. Entendeu? Só no caso de Abel, no registro filho, que normalmente filhos, homens, entravam na primogenitura. As mulheres é muito raro aparecer. Ele não teve descendência, não tem registro. Agora, Caim mostra registro. Por que Caim, que era um ano só de diferença dele de idade, mostra descendência, pegou a mulher dele, foi morar na terra de Nod e teve filhos? O primeiro filho chama Enoque, não é aquele Enoque do século depois de Adão, é outro com 300 anos mais velho. Perceberam a diferença, a situação, tanto que é grave, tanto que é sério? Então a tradição coloca a Bíblia em condição de
escondida nas entrelinhas. Só que é o seguinte, o negócio de entrelinha da Bíblia, quando olhado do foco da luz, é muito bonito. Mas o diabo sabe usar uma entrelinha da Bíblia para dar rasteira em cobra. Vocês viram que ele deu, né? Lá não é, ele dá rasteira em cobra, que não tem perna. Ele dá nó em goteira e vai. Com Deus você pode tudo. Se Deus é comigo, quem será? Mas sem Deus não brinca não, o bicho não é brincadeira. Outro detalhe, entrando, coisa interessante, o verso 15 de Gênesis 3, nós vemos ali um lado escatológico, um lado da misericórdia, onde Deus promove a inimizade. Quando ele faz a maldição contra a serpente, ele mostra um lado escatológico muito interessante, que colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela lhe ferirá na cabeça. E olhando isso do ponto de vista teológico e escatológico, trocando isso de figuras reais para figuras simbólicas e proféticas, nós conseguimos olhar nos anais da história a mulher representando a igreja, a descendência dela, os filhos da luz, a descendência da serpente, os filhos das trevas, sempre picando o calcanhar. Mas só que quando Cristo morresse no Calvário, estaria a serpente tomando a porretada no meio da cabeça, sendo esmagada. Porque ali no Calvário, ele morre a morte verdadeira, e tudo ali se oficializou como sono da morte. Tanto que as pessoas que eram ressuscitadas, eles voltavam e eram reconhecidas de imediato. Cristo foi reconhecido? Não, porque ele ressuscitou, ele morreu a morte eterna e ressuscitou para a vida eterna, porque ele não tinha pecado. E quem foi ressuscitado para a vida eterna e quem será ressuscitado para a vida eterna vai ter essas mesmas características. Não serão reconhecidos de cara. Nós vamos nos reconhecermos com a convivência. Entende? A não ser que cada um, os casais, né? Os namoradinhos, o pai e filho está de mãozinha dada, coincidindo estar junto. Mas isso foi diferente, hein? Você mesmo? Aí a hora de conversar e ver o jeito que vai entender. O jeito de andar, aí vai perceber. Mas do contrário, mas nem de longe. Entende? Não consegue reconhecer. Pode ser filho, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser o que for. Imagine, por exemplo, o leão que tem aqui na terra. Os dentes tá cachorro, todo mundo gosta, cria cachorro, né? Eles vão, vai estar tudo diferente. Porque esses animais, aqui tinha alguma coisa que comia carne, ou que matava. Tudo isso foi a adaptação do pecado, tudo vai voltar a ser como antes. Eu não sei se a águia que nós conhecemos, ou o gavião, é uma espécie de pombo, ou de beija-flor, de passarinho, sei lá de quê, que virou. Entendeu? O pecado causou essas situações, essas distorções, essas aberrações da natureza, que não precisa mais do que isso. E como se não bastasse, além dessas aberrações naturais que já aconteceram, dentro das mentiras do grande homicida, a cobra, por exemplo, que tinha asa, perdeu asa. O anjo que nunca teve asa, ele já conta para todo mundo que tem asa. Você percebeu? A asa que saiu da cobra, da serpente, conta para os anjos. E tem gente que fica contrariado quando fala na Bíblia que anjo não tem asa. A gente prega aí na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nas mais de 600 citações que falam sobre anjos, nenhuma tem asa. Tem asa em querubim, tem asa em serafim, mas não tem asa em anjo. E querubim e serafim, nós vamos estudar depois daqui mais alguns dias, lá em Ezequiel 1 que eu citei, Ezequiel, sabe, vocês têm uma ideia, Salmo 18:10, fala que o Senhor montou no querubim e voou pelas asas do vento. Aí lá em Ezequiel 1 vê, ele tinha roda, propulsão, ele tem asa dura mesmo de avião, é um sistema de transporte. E não foi eu que escrevi a Bíblia, os profetas não entendiam, eles não conseguiam entender. Adão, que tinha o querubim, que tinha a nuvem lá, que nós chamamos de sucar, na segunda aula do Escatologia 3, aquela nuvem que saía, regava, ele que coordenava ela. Eu até imagino que ele nem entrava dentro da pilotagem, igual esses aviões,
com o sistema informatizado e tudo, que ela saía e regava todo o planeta Terra e mantinha o planeta Terra na umidade suficiente para manter perfeito toda a fauna e toda a flora. Sim? Sim. E o que está representado em cima da arca é o quê? Querubim. Mas não se esqueça que tudo que tinha, vamos dar sobre o santuário daqui mais alguns dias, tudo que tinha no santuário terrestre, tudo, 100%, era sombra do celeste. Da forma que os caras entenderam, eles fizeram aqui. As medidas, modelo do céu, mas aqui não tinha nada que era real. A única coisa que era real era o sacerdote, o sumo sacerdote e o cordeiro que morria o tempo todo, o bode emissário, o bode expiatório. Agora, os utensílios do santuário, tudo era significado. Então, aí o querubim que eles fizeram lá, que nós conhecemos na história, fez um anjo com asa e colocou lá, mas para representar o querubim, que eles não tinham outra forma de fazer, porque eles não conheciam, não tinha como entender. E outro detalhe, aqueles querubins ficavam num lugar que somente quem entrava? Deus e os sacerdotes e sumos sacerdotes, a tribo levita. Não era um acesso comum do povão, só os levitas, a tribo dos levitas, que era quem ia arrumar, desarrumar, limpeza, etc., cerimônias, não era. Inclusive, só eles podiam transportar aquela arca que tinha os querubins em cima, etc. Mas tudo era simbólico. E o querubim que ficou guardando lá o jardim do Éden, o que era? Querubim. Claramente a Bíblia diz que é querubim. Era gente? Que tinha gente dentro, tinha, entendeu? Porque lá o que fala lá? Que ficou uma espada revolvente, que é um campo de força em volta. Então foram colocados querubins no plural, cercando o jardim. Está na altura do capítulo 3, entre o verso 20 ao 24. Então, querubins do plural foi cortado e cercando para que o homem não acessasse a árvore da vida e comece a viver sem pecado eternamente. Mas esse detalhe da espada revolvente é muito interessante. Dá para ver direitinho o campo de força. Entrou, fritou. Então, quem está lá dentro, eu disse que a população do Oriente Médio hoje, mais de 270 milhões de habitantes. No sistema habitacional celeste, isso aí pode até dobrar, triplicar. Então, dos que estavam aqui na terra, descendentes de Adão, que não pecaram, foram levados junto com o jardim para o reino de Deus. Percebeu o detalhe? Os que pecaram, automaticamente, estava tudo do lado de fora. E muitos grupos, muitas raças se surgiram. Por quê? Porque famílias se juntavam e formavam tribos, e tribos diferentes. Certas tribos se juntavam e formavam clãs, e clãs diferentes, nos quais um patese era o chefe, era um líder político e religioso. Quando essas clãs se juntavam, formavam uma cidade-estado, e aí tinha um rei, sacerdote, que sempre era o rei, sacerdote, cuidava de assuntos políticos e religiosos ao mesmo tempo. E isso é o que registra na história da humanidade. O jardim, ao ser recolhido, saiu, debaixo dele ficou o conhecido fértil crescente. E esse fértil crescente, que o nome já fala, a história e a ciência e todo o documentário que nós temos como evidências científicas e bíblicas comprova que ali foi o berço das civilizações da humanidade. E nós vamos ver outros detalhes mais a fundo sobre isso. Que até lá em Atlântida, por exemplo, que o Oceano Atlântico recebeu o nome de Atlântico, porque lá tinha um continente lá em cima que chamava Atlântida. E entre janeiro a maio do ano 2350 a.C., Atlântida afundou. Segundo relatos de estudiosos e de muitos apócrifos sobre esse assunto, ela afundou porque lá foi construída a maior estátua de adoração a Lúcifer do mundo, ao diabo. E eles eram peles vermelhas, mas lá estavam
centro que tinha conexão tanto com a Groenlândia quanto com o Egito, de ensinamentos esotéricos, religiões de mistério, monismos, politeísmos, etc, etc, etc. Então a Atlântida fundou antes do dilúvio, para servir de exemplo para o dilúvio, para o mundo antediluviano. Se vocês não prestarem atenção, vocês vão olhar para esse continente que afundou, ficou tudo debaixo d'água, o mundo inteiro de vocês vai ficar debaixo d'água também, vão acabar com tudo. Depois, mais tarde, teve outra destruição do gênero, com duas cidades que Deus prometeu que nunca mais colocou um arco-íris do céu e ia destruir o mundo com água. Mas aí teve outra destruição com o quê? Sodom e Gomorra, destruída com fogo. Zoar era para ir junto e não foi. Então o que aconteceu? Ficou como exemplo para nós hoje, que a próxima destruição vai ser igual a Sodoma e Gomorra, está servindo de exemplo para nós, que vai ser com fogo. E lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, então será revelado o iníquo. O que é iníquo? É o cara que sabe o que é certo e prefere fazer o que é errado, e no qual o Senhor desfará pelo resplendor da sua vida. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Nós vimos que com a desobediência masculina, então o planeta virou de cabeça para baixo, né? A exceção do jardim do Éden. Isso na nota do verso 17 ao verso 19. Tudo que Apocalipse 21:4 tem de promessa, até lá seria rotina deste mundo. O que Apocalipse capítulo 21, verso 4 fala? Que quando a cidade santa descer, do novo céu e da nova terra, né, Deus vai limpar de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas só que o contrário de tudo isso começou a ser rotina do planeta, desde que foram colocados lá de fora. Lágrima, pranto, dor, morte. Só que essa morte aí foi o sono da morte, não é morte eterna. Mas se Cristo falhasse, seria morte eterna. Ele tinha que exterminar com esse planeta, acabar com essa história aqui, dessa raça, com todos que estavam aqui dentro. Mas graças a Deus que Cristo não falhou. Entendeu? Então, na saída do Gênesis, Apocalipse 21:4 era o inverso. Só lá quando a cidade santa descer, não é quando a cidade santa que vai se tornar um novo céu e nova terra. Isso vai voltar a ser o que era antes. Quando for o milênio, ainda não acaba isso. Por quê? Quando Jesus chegar, nós vamos para o céu, passar com ele 1000 anos. Então, mas eles vão continuar aqui, o diabo e seus anjos, e os ímpios mortos. Nós vamos passar sobre o milênio daqui uns dias. Mas no verso 3 fala que vai ter um pouco de tempo entre o milênio e a descida da cidade santa, que o diabo vai ser solto e volta a enganar as nações. Ou seja, ele volta a reconstruir o planeta durante o milênio, e aí ele ataca essa turma todinha com a operação do erro. Nós vamos também aprofundar mais sobre isso, também revelado em 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. E aí eles vão se aprofundar na mentira que eles toda a vida acreditaram e investiram com o diabo. E aí ele vai mostrar que as meninas, né, morrendo, que é cheirador de cola, né, aquela menina cheirador de cola, que as velhas caem de pescoço, que história, né, e Deus queimando eles. Aí, e Apocalipse 18, 10, né, que fala que vai queimar em uma só hora, destrói toda a terra. E as 7 pragas em um só dia. Olha aí o que ele fez aqui. Esse que vocês estão chamando de Jesus, filho de Deus, vamos, o que ele fez? E olha o que eu fiz, eu nasci 1000 anos para reconstruir o que ele em uma hora destruiu. Então ele vai descer lá na cidade santa, lá no Monte das Oliveiras. Vamos lá, vamos atacar. Aí é o tempo, um pouco de tempo que eles vão ter para poder preparar para atacar. Quando eles cercar e atacar, terminou o milênio, eles são ressuscitados. A primeira coisa que ele vai provar para eles é que ele realmente tem condição de dar vida. Ou seja, o espiritismo, a imortalidade da alma. Estou falando para vocês? Eu falei para vocês, né? Os descendentes de Adão, os filhos de Adão que pecou antes dele, né? Eu falei para o seu pai, você lembra? Que vocês não iam morrer, que vocês iam ser com Deus. Estou provando. Você estava morto aqui no filme de quando você morreu. Vou te mostrar, ele que filma tudo, ele sabe tudo, né? E agora vai mostrar para eles aí. Está vendo? Estou provando para você. Agora nós somos tudo Deus. Só que o negócio, lá dentro tem 2 árvores na vida, aqui só tinha uma.
Lá tem duas. Nós temos que entrar e pegar as duas, que aí nós vamos resolver nosso problema de vez, além de reconhecer Deus. Então fica fácil de entender a Bíblia, as evidências da palavra de Deus, quando a gente compara texto com texto, um pouco aqui, um pouco ali, junto, quebra-cabeça. Porque se a Bíblia fosse escrita de forma direta, já não existiria Bíblia para nós mais, já tinha queimado tudo. Entende? Outro ponto interessante do verso 20 ali, do capítulo 3, nós já comentamos, né? Que ela recebe o nome de Eva, mãe dos seres viventes. Um outro detalhe interessante, do verso 21 ao 24 do capítulo 3, primeiro detalhe, o culto vicário, que é o que a Lúcia comentou agora mesmo. Se ele pega o cordeiro e sacrifica, foi a primeira morte, né? O sono da morte para aquele cordeirinho aqui nesse planeta. E o próprio Deus teve que pegar com a mão dele e fazer roupa para o casal vestir. Só que o tipo de roupa que eles vestiram era o tipo de roupa que Elias vestiu, depois veio no carro de fogo, João Batista vestiu. Você sabe se lá você não ressuscitou naquela turma com Cristo? Que eu não tenho minhas dúvidas, às vezes até não podemos julgar. Mas eu estou dizendo que são pessoas simples, como Enoque, como Elias, que vestiam pele de carneiro, pele de camelo, etc. Então fez aquele tipo de roupa para eles, só que essa roupa representava, olha, esse cordeirinho não tem culpa de nada do que vocês fizeram. Eu estou matando ele no lugar de vocês, para vocês não terem que morrer. Mas o meu filho também, que não tem culpa de nada, ele vai vir aqui um dia e vai morrer igual esse cordeirinho, e vai morrer a morte no seu verdadeiro sentido. Ele vai nascer na descendência de você, de um pecador, uma pecadora, como você. Só que ele vai conviver com um homem e vai... Aqui aparece agora do Gênesis 3 a ideia de Apocalipse 22, 2 e 20, verso 9 ao 10, a questão da árvore da vida, né? Quem fala em Apocalipse 22, 2 na Bíblia de vocês? 22, 2. Vai lá, só para vocês verem. Olha a revelação que está lá. No meio da sua praça, Tinha quantas árvores? parte do rio, está a árvore da vida. Porque eu acabei de falar agora mesmo, que o diabo o que ele está focando lá no milênio ele entrar e atacar? Para pegar essas duas árvores da vida. Então aí, lá no Apocalipse 20, do verso 9 a 10, ele está cercando a cidade para pegar o quê? Essas duas árvores da vida. Prestou atenção nisso aí? Então, o segundo detalhe, o terceiro detalhe agora desse passo, o trabalho aparece agora também no verso 23 como uma excelente terapia contra o pecado. Pelo suor do teu rosto comerás, não é isso? Verso 24, o primeiro ponto do verso 24, o casal líder foi expulso. O homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Exatamente, a oriente do jardim do Éden. E a oriente do jardim do Éden, quando a gente olha o jardim do Éden e olha os 4 rios que tem, o Gion e o Pison. O Gion, terra de Cush, preto, África, Rio Nilo. Viu só? Mais de 6 mil quilômetros de extensão. Esse rio aqui. O Amazonas é maior, quase 1.000 quilômetros a mais. O segundo, Pison. Sabe o que quer dizer o nome Pison? Grande difusão de água, era o maior de todos. Seguramente o que entrava e dividia em 4 braços. Passa na terra do Avilá, na Arábia Saudita. Esse é o único que não está aqui mais. Quando o jardim foi levado, o Pison foi junto, e aí no Apocalipse, deu um saindo do trono de Deus, passando na praça, e a árvore do lado e a árvore do outro. E quando voltando para reconectar no mesmo lugar que era, passando no mesmo lugar. E os outros dois, do jeitinho que está no Gênesis, Tigre e Eufrates, está com o mesmo nome até hoje. Como que dá para mim interpretar que o oriente, a porta oriental do jardim do Éden, era em qualquer lugar dentro do jardim, se não depois do Tigre? O lado oriental era o Tigre. Entenderam? Que alguns estudiosos, às vezes, bate pé e dizer que a porta do Oriente está em Jerusalém, que não sei o quê, e papapá. E não é. A porta oriental, o lado Oriente é coisa óbvia. O Oriente
Percebeu? Que coisa interessante? Então, a porta do Oriente era ali, na divisão da Mesopotâmia com o Irã. Um outro detalhe, eles foram postos para fora, né? Tudo bloqueado, mente bloqueada, tá? Para eles não terem mais acesso a informações que não é interessante para quem viver aqui, porque aqui estava acontecendo um negócio, estava tendo uma divisão dimensional, porque os seres de todo que enfrentou aquela batalha, seres que estavam com a mente avançada e comeram com pecado do fruto da árvore da vida, seja descendente de Adão, seja descendente de quem for no universo, todos esses estavam numa dimensão com um pecador muito mais avançado do que a de Adão, e para evitar que a coisa se alastrasse, se complicasse tanto, Adão e Eva foi bloqueado de maneira severa e cortado o contato com a árvore da vida. E aqueles caras que já vinham se degenerando, mas estavam em condição bem superior a eles, porque enquanto Adão e Eva não havia pecado, eles estavam comendo o fruto da árvore da vida em pecado. Adão e Eva, assim que pecou, não comeu nem um dia, nem um minuto, nem um segundo mais do fruto da árvore da vida. Por isso que o diabo já tem hoje, só que ele foi expulso do céu e mora aqui, mais de 6.000 anos. Tem 6.014 anos aproximadamente. Porque isso foi há 4.000 anos antes de Cristo, nós já estamos em 2014. Entenderam o que eu estou falando? Ele já tem essa idade, já está aqui, fora que ele viveu lá. E Adão só viveu 900 e poucos anos. Agora, os descendentes de Adão, que pecou antes de Caim, desses milhares de anos que eles viveram, que seguramente, aqui era uma das vezes, se você está viajando no espaço e olha para a Terra, você vê a Terra brilhando. Daqui de manhã, a estrela da manhã que você vê, é o planeta Vênus, que é pequenininho, você não está aqui, brilha. Não parece uma estrela brilhando? Aquela última estrela que some é ela. Imagina a Terra, o tamanho que é. Tá no brilho bonito. Do jeito que é, feinha do jeito que é. Se Vênus, que é o menorzinho, brilha daquele jeito. E é o tamanho enorme do Sol. Só imagina, a Terra está no grupo dos que está mais próximo do Sol. Você viu tanto que ela brilha? Imagina o tanto que ela vai brilhar então quando a cidade santa descer para cá. Só os 3 ficaram de fora. E querubins guardariam temporariamente o jardim. Seguramente uma multidão incontável foi poupada. Entendeu? E com a transferência do jardim para o reino dos céus, o Pison foi junto. Já comentei. Outro detalhe. A visão terrível. Imagina agora o casal, a hora que ele sai lá fora, depois do culto, e lá no céu também. Teve um culto também. E o pau quebrou feio. Eles desceram de baile de porrete, de bala, desceram igual bala queimando, igual pedra esfogueada. Imagina a visão dessas estrelas, parecendo estrelas cadeiras, desses trem caindo do espaço, parecendo asteroide batendo na Terra. Que saiu de Malicuia. Que vista mais terrível que foi aquele dia pro universo. Todo mundo assistindo aquilo. Tenta imaginar, tenta imaginar. Em síntese da história do pecado universal, a queda de um líder do universo que gerou tudo isso. Alguns detalhes interessantes que nós já comentamos. Todos os rebeldes num lugar só. O único motivo, Romanos 5,12, porque por um só homem entrou o pecado no mundo. E o verso 14 fala o quê? E tendo pecado lá? Não. Entendeu? Então a morte reinou desde Adão até Moisés. Não é isso que fala lá no verso 14? Por que até Moisés? Porque até Moisés ainda ninguém tinha apresentado o Cordeiro Pascal. Não tinha sido celebrado Páscoa ainda. Que a Páscoa liberta, literalmente celebra a libertação do povo egito, do povo judeu, da escravidão egípcia. Mas na realidade, a libertação maior que ela celebraria é aquela que João Batista apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a libertação do pecado. Então Moisés foi o indivíduo que apresentou o Cordeiro Pascal. Por isso que aí está dizendo que até ali a morte imperou, que o único terror que corria, que girava, é a morte. Morreu, acabou, não tem sorte nenhuma mais. Quando então foi apresentada a Páscoa pela
mostraria que o anjo da morte, o exterminador, que a Páscoa quer dizer omissão, o exterminador omitiria de entrar, desde que aceitasse o sangue do cordeiro, usasse o sangue e passasse no umbral da porta. Então tem um significado muito profundo. Esse é compreendido, por isso que o texto aqui está dizendo que ela reinou, que a morte imperou até Moisés, tá? Apesar que Moisés morreu e ressuscitou, não tem nada a ver com ele. Judas, verso 9, mostra a ressurreição dele. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Cristo foi ressuscitado dos mortos, sendo ainda a primícia dos que dormem. Segundo detalhe, verso 21. Por um homem veio a morte, e por um homem veio a ressurreição e a vida. Romanos capítulo 5, verso 12. Todos Pecado. Tá? Então é um negócio muito sério. Já estou concluindo aqui. Prova cabal 1, verso 22. Em Adão, o líder, todos morreram. E em Cristo, o segundo Adão, né? Todos serão vivificados. E o que fala João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 51? O que fala lá na sua Bíblia? 8:51. 8:51. Olha lá para você conferir. As escrituras. João, Evangelho de João. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Se alguém guardar a minha palavra, nunca. Isso é a prova de que o reino de Deus está dentro de nós. Quem morre tem o sono da morte. Foi Cristo que disse, que garantiu que a vida eterna está dentro de nós. Agora, a graça de Deus é a chave que abre isso. Se você aceita Cristo, o sacrifício dele, você aceitou a palavra dele, aceitou o sacrifício dele, você nunca verá a morte. Porque quem vê a morte no seu verdadeiro sentido, nunca ressuscitará. A morte, quando acontecer, vai ser de uma vez só para todo mundo. Por isso que espiritismo dessa mentiraiada que o diabo pregou, vai tudo por terra. Entendeu? Que as pessoas hoje têm o sono da morte. A prova cabal 3 está no verso 45, né? Nós estamos falando de 1 Coríntios capítulo 15, né? O primeiro Adão tornou-se alma vivente, o último Adão alma vivificante. Prestou a diferença? O primeiro tornou-se alma vivente e o segundo Adão alma vivificante. Eu sou o caminho, a verdade? Ele dá a vida, é o doador da vida. A prova cabal é absoluta. 1 Coríntios 15, 51, 53. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num piscar e fechar de olhos. Esse corpo nosso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Os que dormiram. Então, sono da morte é o que existe. Ninguém morreu no universo. Apocalipse 1:5. Só Cristo morreu. Ele foi o primogênito. O primogênito dos mortos. O que é primogênito? Primeiro. O morto mais velho do universo. Ele morreu a vida. E está falando de Jesus Cristo, aquele que viveu há 2000 anos atrás. 4000 anos depois de Adão. Então, os presuntos que teve no universo antes de Cristo, da morte de Cristo no Calvário, nenhum morreu, todos estão dormindo. Desmanchou, desapareceu. E não foi eu que escrevi a Bíblia, está escrito na Bíblia. Não adianta ficar encrencado comigo, porque é o que está lá. Acreditou noutra coisa, é espiritismo. Essa ilusão, nós vamos estudar, nós vamos aprofundar nisso nas aulas seguintes, é uma forma de iludir a mente das pessoas, empurrar o pecado com a barriga e tal, e a vida de Cristo, e vai levando, não vai ter impunidade, não vai ter nada. Igual as leis que tem pelo mundo afora aí, né? Cheio de impunidade, não quero ninguém das cadeias, né? Mas de boas intenções, tudo quanto é penitenciário está soldado, né? Então, graças ao Cordeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Primeira coisa que ele avisa, irmãos, no verso 13, não quero que sejais ignorantes acerca dos que morrem.
Não seja ignorante. 7:24. Perceberam? Então, não sejamos ignorantes acerca dos que estão. Que Deus abençoe a mim, a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que nós tenhamos esclarecimento suficiente dentro da palavra de Deus para não mergulharmos na ignorância e na mentira de Satanás e andemos sempre na luz para a honra e para a glória de Deus. Vamos encerrar a oração? Ficar de pé. Querido Senhor, muito obrigado pela tua orientação, da tua palavra, e muito obrigado pela esperança e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém. E através do teu Santo Espírito, Senhor, todos aqueles pelo mundo afora que estão ouvindo esta mensagem possam ser tocados profundamente pelo teu Santo Espírito e tomar decisões sensatas, fugir completamente da ignorância e se submeter à voz do teu Santo Espírito e te servir em espírito e em verdade. Amém. E que cada lar representado, de todos que estão ouvindo esta mensagem e participando dessa oração, sejam contados entre aqueles que um dia marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Amém. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Prazer enorme em revê-los. Até a próxima aula.